Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o 15º Salmo de Davi, o Salmo da integridade, o Salmo que fala sobre o homem de Deus, fala sobre a vida, sobre a prática, sobre o dia a dia. A espiritualidade bíblica, a espiritualidade cristã, assim como a própria filosofia ou a teologia, são matérias práticas por natureza, tá? Por motivos aí que fogem ao nosso interesse, que podem ser buscados na história, durante muito tempo foram apresentados como se fossem atividades teóricas ou retóricas, mas não é bem assim. Mas não é bem assim. A espiritualidade diz respeito à vida comum, à vida diária, à vida dedicada a Deus. E o salmista iniciou perguntando: Quem, Senhor? Quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. O caminho da integridade, ele não procura apresentar absolutamente uma novidade. Ele confirma, na prática, ele é uma confissão de que há um caminho, há um modo proposto por Deus, e esse modo de viver, ou esse caminho, é o que deve ser trilhado. Não importa o que as pessoas tentem apresentar como novidade. O fato é que Deus estabeleceu desde o princípio o modo certo. A base, o fundamento, o princípio do pensamento religioso, do que é religião, diz respeito a isso. O modo correto. O modo correto de prestar culto a Deus. A religião nunca se preocupou em provar a existência de Deus. A religião nunca se preocupou com argumentações em prol da existência de Deus. Não. A verdadeira religião sempre se ocupou com o modo correto de prestar culto a Deus. Essa é a essência da palavra, essa é a essência do pensamento religioso, o modo correto de prestar culto a Deus. E o modo correto de prestar culto a Deus, ele se manifesta nas diversas áreas da nossa vida. Algumas pessoas pensam que o momento específico, 1 hora ou 2 horas por semana, 3 horas por semana, num local específico, algumas atividades específicas, são a expressão máxima do culto a Deus. A Bíblia não mostra dessa maneira. A Bíblia mostra que homens serviram a Deus através das suas vidas, através do seu viver. E a maneira como nós decidimos viver a nossa vida revela para todos, para nós, para Deus, mas revela para todos abertamente quem de fato nós somos. Revela o nosso caráter, revela a nossa verdadeira vontade, o nosso verdadeiro desejo, a nossa verdadeira disposição em relação às coisas últimas. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça. É o caminho da justiça, o caminho da integridade, o caminho da retidão, trilhado desde o início pelos primeiros homens, aqueles que decidiram seguir o caminho proposto por Deus. Quando você quer estudar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, você pode procurar aí um material, um livro, um dicionário, um comentário ou um texto bíblico. Mas se você quer percorrer esse assunto através da palavra de Deus, você procura no livro de Gênesis. Gênesis começa pelo começo e vá até o fim. Procure Gênesis e Apocalipse. Talvez você queira procurar primeiro em Apocalipse, ou talvez você queira procurar primeiro em Gênesis. Durante muitos anos, eu começava o meu ano, as minhas devoções, com o livro de Apocalipse. Lia pelo menos 10 vezes o livro de Apocalipse, aí depois partia para as leituras devocionais dos outros textos da Bíblia. Você leia Gênesis como Apocalipse, porque é a mesma expressão de revelação de Deus, de seu propósito para com a humanidade. As pessoas querem ler Apocalipse como se fosse um mapa de um futuro próximo. É até possível tentar criar um mapa,
Mas é possível você ler toda a Bíblia como Apocalipse, como revelação de Deus e de sua vontade para com a humanidade, tá? A maneira como você decide agir, viver, é que vai determinar o seu nível de desenvolvimento, aprimoramento, ou como antigamente, né, já somos antigos, se falava a sintonia fina, os detalhezinhos. Começando ontem, pode ser que num futuro médio aí você consiga um desenvolvimento, um aprimoramento. A Bíblia não garante resultados. A Bíblia coloca o indivíduo no caminho correto. Ela não está preocupada em garantir o resultado. Ela não está preocupada em vender uma mensagem de um ser humano perfeito e aperfeiçoado por si mesmo, tá? No caminho da integridade, há sempre, é o que eu sempre cito ele, né, o escritor do Evangelho Maltrapilho, sempre tem o farsante, sempre tem aquele aspecto da personalidade humana. Ele tirou da literatura rabínica, da literatura judaica, que fala de uma característica do espírito humano que é descrita como lado sombrio, né? Como lado sombrio. Ele apresenta como um impostor. O que é isso? Por um motivo que nós não sabemos explicar muito bem, nas várias etapas da nossa vida, a nossa psique, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, procura encurtar caminho. Então você encontra pessoas assumindo formas caricatas daquilo que pretendem ser, daquilo que gostariam de ser. E o religioso, invariavelmente, ele se torna caricato, tá? Todo religioso, ele se torna caricato. Não adianta tentar fugir da caricatura. Não adianta. Até o sujeito que não quer ser caricato, ele acaba se tornando uma anticaricatura, né? O religioso que evita os tiques e cacuetes característicos da vida e da atividade religiosa. O que se busca na vida cristã é a naturalidade. É a naturalidade. Eu andei estudando, e eu tenho alguma dificuldade de aprender coisas novas, principalmente idiomas. E você aprende uma palavra, duas, uma frase, uma expressão, aí você vai procurar lá o nativo falando. O nativo fala com naturalidade. Para ele é natural, ele se expressa normalmente naquilo, porque ele nasceu, ele viveu, ele compreende, ele entende, ele sabe apresentar a palavra ou expressão nos limites propostos pelo momento e pelo ambiente. Aquele que está aprendendo, muitas vezes exagera. Ele imagina que o mundo todo compreende uma expressão característica do ambiente religioso. Ele fala como se todo mundo entendesse, todo mundo compreendesse, todo mundo tivesse lido os mesmos livros, tivesse acesso ao mesmo natural, ao mesmo material. Não, não é assim. Então, a naturalidade é o que se busca. Ou seja, uma vida dedicada a um modo de ser, a um modo de agir, de maneira tal que isso seja incorporado, que faça parte da vida da pessoa, para que a pessoa se expresse espontaneamente naquele contexto. O cristianismo, as manifestações religiosas que nós vivemos no Brasil, aí, boa parte do mundo hoje, são religiosidades em conflito, são espiritualidades conflitantes, né? São espiritualidades buscando lugar no mercado. Há uma forma grosseira, na minha opinião, de apresentar o Evangelho de Cristo Jesus com vistas a amealhar indivíduos para este ou para aquele grupo, e, invariavelmente, o religioso profissional, ele acaba sujando a água onde todos bebem. Isso eu falo dos elementos de retórica. Os elementos de retórica muito presentes hoje na apresentação do discurso religioso. Aquele que de coração fala a verdade. Em Cristo digo a verdade e não minto. Defender o cristianismo é fácil, é relativamente fácil. Todas as religiões cristãs aí têm a sua apresentação, a sua forma, a sua justificação. Quem quer defender esta ou aquela expressão religiosa, que seja do cristianismo, não enfrentará muitas dificuldades. Mas, via de regra, a pessoa
muito ocupada em defender perspectivas pessoais ou de determinados grupos, ela acaba caindo no sectarismo, ela acaba caindo, às vezes, numa espécie de fanatismo, num limbo do não desenvolvimento. E a coisa mais perigosa, na minha opinião, é um religioso frustrado. E o cristão frustrado não é diferente. Porque quando nós comparamos Jesus Cristo, Jesus o Cristo, com as manifestações religiosas cristãs, as manifestações religiosas cristãs, ou o cristianismo institucional, ou as denominações, estão muito abaixo do que se espera de grupos e indivíduos que vivem uma vida de comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Não importa o quão pomposa, não importa o quão assim magnífica seja a expressão de fé. Não importa a grandiosidade do evento, a barulheira, isso, aquilo outro, a forma, a aparência, ou o espetáculo, ou a teatralidade da narrativa. Isso não importa. O fato é que no dia a dia, olhemos, é só abrir a janela, a porta, dar uma volta pela cidade, você vai no centro da cidade, vai numa periferia ou outra, conversa com as pessoas, vê as pessoas na rua, você pode ver que, muito embora a imensa maioria confesse, declare a fé em Cristo Jesus, essa espiritualidade não tem colocado a nossa sociedade, as nossas instituições no nível possível, no nível desejável, num patamar que possa agradar a Deus, que possa de fato glorificar e bendizer o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos não é a tese, é a certeza, é a plena convicção. Não existe ser humano mais perigoso sobre a face da terra do que o religioso frustrado. Porque ele crê, ele realmente crê. O que ele não é capaz é de viver. O que ele não é capaz é de experimentar, de experienciar. Ele acredita no Deus que pode todas as coisas, mas quando confrontado com a realidade básica e simples do dia a dia, ele se recusa a admitir a verdade, a realidade. Tá? Na minha opinião, o religioso frustrado, quer seja ele adepto da violência ou não, ele é tão perigoso quanto o fanático, quanto o terrorista, o louco, o sociopata, tá? Porque ele se recusa a admitir que a dificuldade, que as limitações dizem respeito a ele. Então ele culpa o mundo todo, o mundo ao redor, os demais 8 bilhões de habitantes sobre a face da Terra. Mas ele nem tem contato com os 8 bilhões, ele não tem contato com as centenas de culturas, ele não tem contato com as milhares de realidades, um tanto iguais e um pouco diferente uma da outra. Não, ele não tem contato. Ele vive aqui no Brasil, no interior de São Paulo, sossegadinho, a vidinha dele. Então, quem ele conhece é o culpado. Então, é aquele grupo, é aquela pessoa, aquela outra pessoa. Ele busca um culpado sempre fora dele. A Bíblia nos faz lembrar da necessidade da introspecção. Por isso que nós falamos, o caminho da integridade é um caminho silencioso. É um caminho silencioso. Quem é esse que vive o caminho ou vive no caminho da integridade? Não temos a pretensão de dizer que as pessoas têm que ser perfeitas. Não digo isso. Mas também não precisa ser tão exageradamente imperfeito. Não é desculpa. A imperfeição do ser humano, ela é uma bênção. Ela é uma bênção, porque ela mantém viva a esperança de que possamos, de que realmente podemos, de que seremos transformados. Experimentaremos um desenvolvimento, um aprimoramento, graças a Deus, pela graça de Deus. Esse indivíduo que trilha o caminho da integridade, ele não usa a língua com maledicência. Não é só uma questão de falar a verdade. Eu trabalhei mais de 30 anos ouvindo. E se você quer deixar a pessoa se entregar, confessar os seus erros, os seus defeitos e suas falhas, basta deixar que ela fale. E conforme você deixa a pessoa falar, ela vai se entregando, ela vai
ela vai se envolvendo. O direito sagrado, no direito, é o silêncio. É o direito de permanecer em silêncio. Tanto que a Bíblia declara que até mesmo o touro lá, o bocozão, quando ele fica quieto, às vezes ele passa por um homem sábio, né? Porque, às vezes o cara está só voando, fantasiando ali, né? Mas o silêncio dele diante ali de uma discussão, um debate, até cria a impressão de que ele sabe alguma coisa ou de que sabe algo a mais. Até o tolo passa por sábio quando fica em silêncio. Então não é só a questão de falar ou falar a verdade. Envolve também o que não falar. O que não falar. E não usa a língua com maledicência, não é maligno, não é maldoso, não é maldoso. E no país chamado Brasil, cujo idioma parece totalmente propício à insinuação, especulação, a falar sem dizer, permite que nós possamos dizer, ouvir alguém dizer, ouviu quem, onde, e esse alguém falava com você ou você participou da conversa de outras duas pessoas. Você ficou sabendo em primeira mão ou ouviu de alguém que ouviu de outra pessoa que afirmou que estava. É isso que eu estou falando, né? Se você persegue a afirmação, você descobre rapidamente quem é o mentiroso, quem é o falastrão, quem é aquele que propaga mentiras, que propaga maledicências, ainda que sejam verdades. Ainda que sejam verdades, a Bíblia proíbe aquele que quer viver o caminho da integridade de dar vazão ao mal, de dar vazão à malignidade, à maledicência, de declarar como final um evento, um ato que diz respeito a uma pessoa, a um indivíduo, num determinado momento da sua história. Por isso, aquele que busca a integridade deve evitar a maledicência, que nenhum mal faz que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aí já desmorona 99,9% do cristianismo global. Aqui já derruba toda a expectativa de espiritualidade, de sacralidade, de santidade e de movimentos de poder. Por isso que as pessoas fogem em busca desses movimentos de poder, de unção, disso ou daquilo. Não que seja mentira, não que seja fácil, não que seja mais fácil, não que seja mentiroso, mas também, em grande parte das ocasiões, é uma forma de fugirem de si mesmos. Tá? Não adianta. Para onde formos, estaremos conosco. Nosso espírito se manifesta única e exclusivamente através do nosso corpo. Tá? Única e exclusivamente através do nosso corpo. O espírito humano se expressa única e exclusivamente através do corpo humano. Nós não temos como fugir de nós mesmos. Então, o que o Salmo da Integridade propõe é enfrentarmos o quanto antes o quão mal nós somos, o quão equivocados nós somos, o quão malignos nós somos. Todo o mal que há em nós, toda a malignidade que há em nós, nós devemos enfrentar. A Bíblia não fala que nós devemos nos conformar com isso, ou que devamos nos entregar a isso, mas que esse é um dos objetivos da espiritualidade. Alguns imaginam uma viagem exterior, no mundo astral ou espiritual. Não existe esse pensamento, não existe essa perspectiva no material espiritual, especialmente no material cristão. Alguns tentaram como fuga, mas na prática, todo convite à espiritualidade é um convite também à introspecção. Nós somos o melhor que Deus criou para nós mesmos e somos o pior que pode ocorrer no universo contra nós mesmos. E devemos enfrentar isso em nós. Não precisa ser numa batalha gigantesca, heróica, trocando tiros, socos, facadas ou raios imaginários. Não, enfrentando a verdade de quem somos. Aos seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida
caminhará seguro e em paz. O caminho da integridade é o caminho da segurança, é o caminho da confiança, é o caminho que permite ao indivíduo lançar as suas orações ao Todo-Poderoso, confiante de que ele ouve e que, se oportuno, se coerente, se condizente com o que foi estabelecido por Deus, porque quem busca o caminho da integridade não busca se impor em questão nenhuma, nem pela verdade, nem pela mentira. Não deve habitar no espírito humano essa preocupação. Marco, mas é uma sociedade competitiva. É claro que é. É um mundo competitivo. É claro que é. Você está dizendo que eu não devo competir? Olha, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós devemos viver enfrentando a realidade como ela é e ao mesmo tempo não permitindo que a realidade, que o chamado mundo dite o nosso modo de ser e de agir. Nós lutamos com as armas que Deus nos concede, não com as armas do inimigo. Não adianta você entrar num campo de batalha, como as nações estão em guerra e em conflito, e as armas que você dispõe são as armas que você comprou de quem hoje é seu inimigo. É ingenuidade. É ingenuidade alguém acreditar que o comerciante de arma vende armas para o inimigo com a mesma qualidade com que ele desenvolve e vende para os associados, para os amigos. Então, devemos nos revestir, como a Bíblia fala, da armadura de Deus, das armas de Deus, das ferramentas, dos instrumentos, dos dons espirituais, materiais, seja lá como você compreender isso, estão disponíveis a todo o que crê em Cristo Jesus para vivermos a nossa vida de maneira a glorificarmos a Deus. Porque no final das contas não é só a vitória que conta, e sim como você venceu, que ferramentas você utilizou, que armas você utilizou, qual foi a sua estratégia, a estratégia de Deus ou a estratégia do maligno. Não adianta querer ser mais esperto que o diabo. Então é o diabo 2. Você é o diabo 2. Você é o Lúcifer 2, Lúcifer 3º, é o Lúcifer Júnior. Não é esse o caminho proposto. A Bíblia fala, resistir ao diabo até que ele fuja. Resista, aguenta firme, suporta, permaneça. Porque se você derrotar o inimigo com as armas do inimigo, você foi escravizado por ele. Você se torna um novo inimigo. Tá? Permanecendo em Cristo, nós temos a garantia de vitória. Mais do que a garantia de vitória, nós temos a garantia de que os instrumentos disponibilizados por Deus são os melhores para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.